Então, boa tarde ao público presente, a quarta vez, a quinta. 2015, com Orson Peter Carrara, dividi a tribuna com Orson. Me chama aqui com Dona Leia e fiz uma breve apresentação. Voltei em 2017, 2018, 2019 e o ano passado com Francisca, conversando pelo WhatsApp. Ah, sim, eu lembro de você, amigo do Orson. Eu vou lhe agendar. E Francisca me agendou 16 de maio, quase um ano atrás. Gentilíssimo, se eu falava com ele. Cláudia Navarro, essa gentileza em pessoa, me recebeu tantas vezes. Dona Leia Canuti me dirigia. E Francisca me agendou. E aí Francisca retornou à verdadeira pátria. E Orson me avisou, a agenda está lá com ela. Eu acho que ela deixou tudo arrumado. Não só deixou como eu estou aqui, deixou tudo organizado. Para se concretizar, 16 de maio, agora com o filho José Moacir. Nessa tarde, de 16 de maio, falando do tema, a coragem de pedir perdão. Deus, quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece banho? Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração do mar e da montanha, no coração dos homens e das feras? Deus, somente o eterno, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Começamos com esse belo soneto de Antero de Quental, psicografado por Francisco Cândido Xavier em Parnaso de Além Túmulo, um suicida que se viu vivo e lembrou de Deus. E como minha mãe dizia, Deus é quem perdoa. Então nós começamos o nosso tema dessa tarde lembrando de Deus, que nos perdoa incessantemente as nossas faltas como crianças em aprendizado. Allan Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele pautado no Sermão da Montanha. E o capítulo 10 destinado a esse assunto, bem-aventurados que são misericordiosos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele abre os itens trazendo exatamente o Sermão da Bem-aventurança, ou da Montanha, capítulo 5 com Mateus. E discorre com as outras citações, 6 e 18 do mesmo Mateus. Na 6, ele lembra que nós temos que perdoar, para Deus também nos perdoar. E mais adiante ele traz a essência de como que tinha que se fazer com aquele povo, com tanta dificuldade que eles eram apegados a olho por olho, dente por dente. Era a lei daquele tempo, o revide, o ódio, o rancor, como ainda é naquela mesma região. Jesus, conhecedor profundo da alma humana, sabia que precisava incutir o perdão naqueles pensamentos tacanhos, presos ao processo do bateu, leva de volta, era a lei. Pedro, ouvindo aquilo tudo, porque ele orientou, quando tiveres alguma coisa contra seu irmão, chame-o em secreto e resolva a situação com ele. Mateus 6. No Mateus 18, Pedro, então, ouvindo aquilo tudo, resolveu perguntar e quantificar: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu terei de perdoá-lo? Até 7 vezes?
E vem a resposta com essa máxima: não, Pedro, eu não lhe digo 7, mas 70 vezes 7. Se nós formos fazer a conta, encontraremos 140 vezes. Poderemos anotar e poderemos perder a conta. Kardec aproveita o texto e explica: é o perdão sem limites, como ele, Kardec, precisou exercitar. Será que foi fácil para o codificador trazer essa luz no século XIX? Não. Também teve de perdoar os detratores, os implicantes. As pedras que arremessavam a Kardec foram dissipadas no ar, porque ele trazia a verdade, a luz, como esse assunto, perdão. No tempo de Jesus. E na sequência do capítulo 10, o sacrifício mais adorável a Deus, ou mais importante, que eram as oferendas. E não precisava oferecer nada. Vá e faça uma prece, não o fruto, não o animal ou a ave, mas renda-se a Deus com o coração, o argueiro, o trave no olho. Olhe primeiro o seu olho para não julgar o outro. E aí vem essa parte que é do capítulo 10, a mais forte em nosso coração. Não julgueis para não ser julgados. Nós julgamos diariamente. É natural, nós somos imperfeitos, inferiores. O que nos ajuda é o texto dessa doutrina de luz, redentora de almas. Porque a gente lê o texto e fala: meu Deus, eu tenho que aplicar. Eu não posso só ficar lendo. Cadê a prática? E o pragmatismo que não aparece? E o Espiritismo nos convoca a fazer isso diariamente. E não é fácil. Por que não é fácil? Porque exige de nós um esforço contínuo. Meu Deus, a implicância com o Espiritismo é tamanha. Eu falava com o José Macir ainda há pouco, das histórias que nós ouvimos e sabemos. Ah, que você tem parte com o demônio, você está lá naquela religião. E eu nunca tive isso em casa, eu sou um abençoado. Por ter meu pai espírita, meu avô espírita. E a minha mãe respeitava por demais o Espiritismo. Me apoiava, sabia das viagens, das palestras, dos livros. Então eu não tive no lar o problema que muitos têm. Nós assistimos a Viagem em 1975, TV Tupi, Canal 6, Eva Vilma. Eu podia assistir o que o papai colocava para a gente assistir. Ia para a nossa casa, uma amiga católica, porque sabia que naquela casa ela podia assistir a Viagem com a família. Isso é uma bênção levar disso tudo, e agora a Viagem vai virar filme. Olha o Espiritismo ganhando as massas, tocando corações, esclarecendo sobre isso, porque na Viagem tem esse assunto o tempo todo sobre o perdão. Mas vamos a essa passagem do Atire a Primeira Pedra, João, capítulo 8. João foi o único evangelista a narrar esse episódio, como também da Samaritana, no capítulo 4, e também de Nicodemos, no capítulo 3. E essa parte do capítulo 8 é a mulher que seria apedrejada, pega em adultério. Era a lei, Deuteronômio, vigente naquele tempo, que todo adúltero, homem e mulher, fossem lapidados até a morte. É uma prática até hoje no mundo islâmico. Paquistão, Afeganistão, apedrejam os adúlteros, principalmente as mulheres, a parte mais fraca que fica, que não foge, o adúltero foge, corre, ela fica, ela é pega, e ela tem que ser lapidada conforme o Islã. Era a prática daquele tempo. Só que os escribas e os fariseus quiseram ver como lá em Jerusalém, naquela tarde ensolarada, aquele homem que falava tantas coisas, o que ele diria contra aquela lei? Em vigor. Qual seria a opinião dele? Ela foi pega em adultério, não tinha escapatória. Então trazem aquela mulher, os homens e ela, e as pedras na mão, e a colocam no centro da praça e perguntam ao mestre: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, manda a lei que nós a apedrejemos. Qual a tua opinião? Jesus abaixou e continuou escrevendo na areia. Levanta e lança a sentença como um juiz moral.
aquele que dentre vós estiver isento da culpa, não falamos pecado, vamos colocar culpa, atire a primeira pedra. E abaixou e continuou a escrever. Jogou em cada uma introspecção. Reflita: tens moral para apedrejá-la? Então apedreje-a. Não tem? Solte-a. Foi profundo. Tocou cada alma ali reencarnada como homem. Doutores da lei, que não praticavam a lei. Começaram a soltar as pedras. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, conforme a tradição, e todos saíram da praça. Só ficaram as pedras, Jesus e a adúltera. E Jesus lhe pergunta: onde estavam aqueles que lhe condenavam? E ela responde: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele então dá a ela a orientação segura como grande médico das almas: vá e de futuro não tornes a pecar. Termina aí o versículo 11 com João. Aí nós temos os desdobramentos dessa história, que quase todo espírita conhece os livros dessa autora fantástica chamada Amélia Rodrigues Espírito, essa poetisa baiana, professora, que nós admiramos tanto, e que deixou através de Divaldo Pereira Franco 2 obras que têm o desdobramento desse mesmo episódio, Pelos Caminhos de Jesus. A lição chama-se Encontro de Reparação. À noite, em Jerusalém, na casa onde Jesus estava hospedado, essa mulher, que seria lapidada, foi procurar o mestre para se aconselhar o que ela faria da vida dela a partir de então. Socorrida, auxiliada e ajudada, e agora, o que fazer? Vai a ele perguntar. Ele recebe. E ela descreve para ele o que se passava com ela. Casada, o marido foi para as noitadas e a abandonou. O sedutor que rondava viu-a solitária e conseguiu envolvê-la no adultério. O marido a pegou. E aí esse desdobramento todo foi levar à praça. Mas agora ela estava socorrida. Pede para seguir Jesus. Ele diz a ela que não seria possível, mas que ele seria o lume da vida dela. E mais, disse a ex-adúltera, que ela teria um meio de reparar. Em outras palavras, de se ajustar perante a lei de causa e efeito e perante Deus, com o perdão. Termina essa parte, e no mesmo capítulo deste livro, Pelos Caminhos de Jesus, vem assim: 10 anos se passaram. Na cidade de Tiro, no Líbano, uma estalagem foi erguida por essa mulher, que se tornou referência naquela região do Líbano. Então imaginemos, ela saiu da Judéia, Jerusalém, caminhou e foi lá para o Líbano. Lá ela construiu uma estalagem, começou a falar de Jesus e se tornou referência na região, como caridosa. Porque ela recebera, ela distribuía, falava de Jesus, acalmava corações, preparava ungüentos para limpar feridas daqueles que vagavam por lá, de andarilhos, de pessoas de vidas sofridas, sabiam de sua caridade. Então, levaram para essa mulher um homem desfigurado, encontrado pelas estradas. Não era lepra, feridas, muitas feridas que o deformaram. E ao levarem esse homem, sabiam que naquela estalagem ele recebia os cuidados da enfermagem. E ela começa então a limpar aquele homem as feridas e a falar de Jesus como lhe era peculiar. Lá pelas tantas da conversa, ele resolve então indagar dela: esse homem
que você está falando? É o Galileu que morreu na cruz? Sim, ele mesmo. Ah, eu o odiei muito. Mas por quê? Porque ele salvou a minha mulher que adulterava contra mim. Era o marido que voltava para ela cuidar dele. Ela volta no tempo e recorda a noite em Jerusalém de Jesus, que disse a ela: encontrarás um meio de reparar o estrago, reavivada, reconstruída, reerguida, porém, com uma questão para se resolver, naquela vida, naquela existência. E ela fez o dever de casa, cuidou do marido. E termina a lição: agora durma em paz, porque nós dois já encontramos Jesus. E agora vamos saber do sedutor. O livro chama-se Trigo de Deus, mesmo espírito, Amélia Rodrigues, Divaldo Pereira Franco. E o que aconteceu com aquele sedutor? Ele continuou fazendo a mesma coisa. Adulterava, deixava sua presa, que seria apedrejada, e ele fugia. Continuou seduzindo, continuou fazendo, até que a sífilis o atingiu. E sifilítico, ele teve de sair da sociedade judaica. Era contagioso, conforme também está em Levítico, que era a lei da época. Doença contagiosa, afastado da sociedade. Aonde ele vai procurar ajuda? Na casa do caminho, na estrada de Jope, nos arredores de Jerusalém, com Simão Pedro. Bateu lá naquela porta porque sabia que lá ele seria ajudado ou recebido. E lá ele chegou. Apresentou-se, contou a história dele para Simão Pedro, desabafou. Pedro relembrou da história, da adúltera, da praça, só que não conhecia o sedutor, o ex-sedutor. Acolheu-o, porque lembrou das lições do seu querido mestre do perdão. Deu àquele sedutor uma chance de também se reerguer e o colocou como voluntário para trabalhar na casa do caminho e cuidou da doença dele e tratado, melhorado, ele lá ficou. O sedutor também encontrou um novo rumo para seus erros, com alto perdão. Mas das histórias mais fortes, do nosso país, recente, século passado, que marcou São Paulo, é a tragédia de Ives Ota, Masataka Ota, o pai. Era aquela época das lojas de R$ 1,99 chegando no Brasil. Então Masataka Ota e Keiko Ota tinham posses, condições, porque a loja de R$ 1,99 cresceu no Brasil, muito, aqui em São Paulo. Logicamente, isso desperta o interesse, vamos sequestrar essa família, porque era o auge de sequestros no Brasil. 2 seguranças, policiais militares, estamos contando conforme o relato que está aí na mídia, está no texto. Tiveram a infeliz ideia: vamos sequestrar o Ives, e pediram resgate, que eles conheciam a família. Então acertaram Paulo de Tarso, Sérgio Eduardo, os seguranças, convocaram um motoboy de nome Adelino. Você vai levar um buquê de rosas lá na casa de Masataka Ota na hora que eles não estiverem em casa, como se fosse um presente para a sobrinha dele. E a babá vai abrir a porta. Nessa hora você entra armado e sequestre o Ives Yoshida Ota. E assim foi feito. A babá acreditou, aquele buquê de flores para a sobrinha, deixou entrar. Só que ali mesmo já estava com a arma e rendeu a babá. Catou Ives e levou para o cativeiro. Naquela época nós não tínhamos a facilidade do rastreador para identificar o orelhão.
e as ligações eram feitas de um determinado orelhão. Então conseguiram localizar da onde vinham as ligações telefônicas para a extorsão do dinheiro que se pedia para o resgate, para a entrega do Ives Ota, que no cativeiro reconheceu seus sequestradores, os funcionários do pai. E por ter reconhecido, não deram remédio para o menino dormir, mataram o Ives Ota e enterraram na casa do Adelino, um motoboy que tinha um bebê também, debaixo do berço. Com as ligações, conseguiram então prender o Adelino. Numa dessas ligações, localizaram qual era o orelhão, lá chegaram, prenderam-no. E aí descobriram toda a trama armada com os próprios funcionários. E cadê o corpo? Cadê o garoto? Uma vez preso, não encontravam. Foram à casa de Adelino. Viram uma terra removida debaixo do berço da criança, um assoalho diferenciado, um piso mal colocado. Desenterraram e encontraram o corpo da criança. Masataka Ota distribuiu diversas entrevistas na época e deixou seu legado, que ele desencarnou em 2022. Ele perdoou, porque ele disse, e escreveu, e depois ele foi até mesmo destacado como a Keiko Ota na área da política. Em 29 de agosto ficou marcado como Dia Nacional do Perdão, porque ele entendeu que ele não traria o filho de volta. E para o coração dele era melhor perdoar do que guardar o ódio dentro de si. Aí eu recebo que nós tivemos no nosso país, Masataka Ota. O que é perdoar? Porque não é fácil. Para ninguém. Nenhum aqui presente, encarnado ou desencarnado, diria, eu faria a mesma coisa, porque não é fácil. Isso é um exercício hercúleo, isso é de alma, é trabalho intenso, é respaldado nos ensinos morais e virtuosos que ícones deixaram no mundo, como Jesus, que ensinou tantas vezes, e ele mesmo pediu na hora da crucificação, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, não têm conhecimento. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, Kardec dissertou os inimigos desencarnados? Porque essa luz, conhecida no mundo como doutrina dos espíritos, ou espírita, nos esclarece muitíssimo bem, reconcilia, acerta agora os ponteiros, para não agravar lá na frente essa outra história belíssima, dessa coleção fantástica chamada André Luiz, e o livro Missionários da Luz. Capítulo 13, Reencarnação. Estava na casa de Adelino e Raquel, o mesmo nome do motoboy, o Adelino, e do casal. Raquel já tinha um menino, Joãozinho, e a conversa era em torno dos negócios. Na paragem espiritual da residência já estava lá André Luiz, o Herculano e o espírito Segismundo, que fora algoz de Adelino na vida passada, tirou a vida de Adelino por ciúme de Raquel, casada novamente com Adelino. Só que no plano espiritual, em erraticidade, Adelino se recuperou, fez boas obras, melhorou, teve o merecimento de ser aquele que seria filho do casal, no planejamento reencarnatório. Então ele poderia voltar como filho, porque Urano já estava mediando toda aquela situação, para favorecer que o futuro pai perdoasse, para recebê-lo como filho. Isso acontece diariamente no nosso mundo, para essas reabilitações, essas reparações, esses ajustes perante Deus, que perdoa incessantemente.
Adelino em desdobramento, no sono, encontra com o espírito, apavora-se porque reconhece o Segismundo que tirara a sua vida na vida passada, na vida pregressa. Apavorado, Herculano começa a acalmá-lo e usa o nome de Jesus para facilitar, ajudar, contribuir para aquele encontro. Aqui está o nosso irmão Segismundo, que vem me pedir perdão em nome de Jesus. Recebam, e Adelino fica apavorado, quer fugir, quer acordar, quer despertar, o corpo não consegue. Raquel e a avózinha estavam mais acima, em grau mais evolutivo. Raquel orava por aquele momento, em sono também, desdobramento, emancipação da alma. A simplicidade de Segismundo toca Adelino, que estende a mão. E aí vem esse belíssimo texto de André Luiz com Francisco Cândido Xavier. O perdão de Adelino foi sincero. Foram dissipadas as manchas do ódio arraigadas naquele ser. Para vermos como ficou aquele perispírito, pelo crime lá da outra vida, demarcou com ódio, ou seja, pigmentou todo um perispírito que renasceu, reencontrou a alma afim Raquel e que tinha um débito com aquele outro espírito que, melhorado, pede a oportunidade de voltar e saldar a dívida e o débito contraído contra eles. Como? Voltando como filho. O amor cobre a multidão de pecados. Pedro deixou para nós. E como entendermos isso? Graças ao Espiritismo, que tem essa casa com seu nome, Consolador, que Jesus prometeu, também em João, no capítulo 14. E eu vos enviarei um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que só é eterno aquilo que não apodrece ou deteriora. As palavras, os conhecimentos, os ensinos que nos tocam a alma imortal. E é isso que vai nos ajudar nas nossas decisões. E às vezes que nos custam tanto. Perdoar e ter o alto perdão por nós também. Como Pedro, que traiu o mestre, que o negou 3 vezes, conforme premeditado pelo próprio mestre. Eu não o conheço, eu nunca ouvi falar dele. E o galo cantou. E ele cai no choro convulsivo. Eu traí meu mestre querido. Foi um trabalho enorme de auto-perdão para se reaparelhar uma estrutura de um homem tão forte, mas tão fraco como a alma encarnada. Que destacamos, os espíritos dos apóstolos não eram almas evoluídas, almas em condições de, mas não em superioridade, senão não estariam no processo expiatório, junto a Jesus, escolhidos melhores para aquele trabalho, que inclusive um negaria e um trairia, e a turma debandaria, só ficaria João quando ele fosse preso. O mestre conhecia tudo isso, como sua mãe, a Santíssima Maria de Nazaré. Conhecia tudo. Ela recebe Maria Madalena, a ex-meretriz, e fica amiga de Madalena, passa a apoiá-la na sua recondução de vida. Era prostituta, agora não mais. Então venha, minha filha, venha comigo que eu vou te ajudar. São exemplos clássicos dessa nossa querida doutrina espírita, que nos convoca ao pensamento, as nossas ações, as nossas posturas. Este livro, do Lar Espírita em Manzilá, hoje a versão digital, e-book, não temos mais, são os últimos livros, trouxemos para cá, fizemos questão de guardar para cá.
porque eu tive sempre uma acolhida muito positiva em O Consolador, não só com a aceitação de trazer os livros e a oportunidade de divulgar os livros aqui, desde quando eu vim pela primeira vez. Então, guardei-os para cá. Quem compra ajuda uma creche espírita em Volta Redonda, que eu conheço desde quando estava no papel, que o público, 300 crianças, são efetivamente 99,9% evangélicas na casa espírita. Na casa espírita. Da mesma forma, outro livro, Lar Meimei, em Valença, na nossa mesma região sul-fluminense, projeto Criança Esperança, recolhi um óleo usado, Lar Meimei. Com o óleo usado, se inscreveram no projeto Criança Esperança, lá na época da pandemia. Sorteados ganharam. Como estava tudo fechado, era uma casa planta baixa, pequenininha. A Globo fez o prédio, enorme, top, de primeira, onde tem a nova creche berçário, de 1 às 5. Em Volta Redonda, Lar Espírita em Manzilá, de 7 às 5 da tarde. E à tarde não querem ir embora para casa, porque tem ar-condicionado. Aí não querem ir para o bairro onde é barracão de zinco. Aí não querem sair. Choro coletivo. Não querem sair da salinha, tem um ar-condicionado. Uma graça. Porque são pequenininhos. Aqueles toquinhos. Lá em Valência, de 1 às 5. Um bairro também com dificuldades. E esse querido amigo, que é dessa casa, hoje no plano espiritual, me permitiu, com a minha vidência, identificá-lo na mediúnica quando eu estive em Valença. Então, meu coração tocado, eu falei, o próximo livro é doado para cá. Então, tá de papel passado, como se fala, o contrato feito, o início sem fim. Está ali um estudo sobre a Gênese, toda ela. Tem um QR Code com Zé Martiniano de Araraquara, com Leila Pinheiro, Orquestra de São Petersburgo, que ele me honrou, com QR Code feito por Ricardo Augusto Vieira, que está nas primeiras páginas, quem compra vai assistir. Beleza da Morte, com Leila Pinheiro, Orquestra de São Petersburgo, esse belíssimo soneto cantado de Cruz e Souza. E esse livro, 5 séculos, a mesma família, e o mesmo enroscado, começa na Espanha, século XV, no núcleo cigano, há um crime. Portugal, eles voltam a se encontrar, vem a Inquisição. Vem o 3º capítulo na Itália, ele vem como filho adotivo, o algoz. Vem o capítulo 4 na França, na época de Kardec, eles irmãos por partes de pai, já trabalhando esses espíritos. E vem o capítulo 5, no Brasil, ele como filho daquele que ele tirou a vida. Perdonar é a origem da nossa palavra perdão. Palavra em latim, ou palavra latina. Per, quer dizer total. Donare, doar, entregar. Perdonare, dar totalmente. É o perdão. Sem nenhuma restrição. Nos custa? Não tenhamos dúvida. Mas é bom exercitar. Os lares como o da adúltera continuarão a acontecer. Voltam depois os pais, as mães, os filhos abandonados. Voltam lá senis para serem cuidados. Cuidem, recebam, ajudem, aparem as arestas. Façam do buril, que é a existência, o melhor que puderem. É o recado que os Espíritos nos dão. E vamos concluir com Jesus. Que Joana de Ângeles nos apresenta um texto belíssimo, num livro chamado Libertação do Sofrimento, através de Divaldo Pereira Franco. Lá está o texto de Joana, que é assim: Jesus é o amigo de quem não tem amigos. E é com o nosso mestre que nós vamos concluir o trabalho dessa tarde. No Consolador, em Araraquara, relembrando a agenda feita por Francisca o ano passado. E com muita emoção vamos terminar lembrando essas duas que aqui estiveram conosco, porque eu também usufruí um tempo de convivência com elas. Dona Leia na direção e Francisca na gentileza das agendas. Então é impossível não lembrá-las. Não sou assíduo,
mas as 4 vezes marcaram meu coração. Pela acolhida, pela simpatia, pela educação, como Cláudia me recebeu tantas vezes. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Advento do Espírito de verdade. Instrução 5. Disse-nos o Espírito de verdade em 4 mensagens: Paris, 1860, Paris, 1861, Bordeaux, 1863, Le Havre, 1863. A instrução é a 5, de Paris, 1860. Venho, como outrora, aos desgarrados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro ateei em feixes o bem disperso pela humanidade, e disse: vinde a mim, vós que sofreis. A todos os momentos, a todos os instantes em nossas vidas, Deus. Da mesma forma, Jesus. Na mesma proporção, os mentores amigos, os espíritos familiares, aqueles que nos querem bem, o mentor amigo, 25 horas por dia conosco, a nos encorajar como médiuns, principalmente os médiuns presentes, sabem que os mentores contam conosco, nos empurram, vamos embora, precisamos trabalhar. Precisamos deixar a honra para Deus, por Jesus, para Jesus e com Jesus em nossas vidas. A todos os presentes, votos de muita paz, os meus sinceros agradecimentos. A minha emoção, ela jorra, ela é assim, sempre fui assim, porque o meu agradecimento a Deus por ser espírita na atual reencarnação é inenarrável. Muita paz a todos, muita paz. Nós temos que agradecer pelo convite do nosso coração, como sempre. Que Jesus o abençoe sempre, que você continue esse trabalho que você faz, né? Não apenas de divulgação da doutrina, mas de auxílio, né? Doando os seus livros para essas obras, e no trabalho que ele faz, né? Que a gente não tem ideia, como médico, que você continue sempre com a espiritualidade bondosa, especialmente de Jesus. Tem aquela história daqui. Aquela história daqui. Sim, com certeza. Você quer contar? Deixa eu contar rapidamente. Em 2015 eu estive aqui e eu sentei lá no banco, lá atrás, na parede, postei lá atrás o Orson aqui, depois o Orson me chamou, me apresentou, eu fiz uma breve apresentação de memória suicida, coisa rápida. E um casal estava aqui pela primeira vez na casa. Eu voltei, ao sentar o casal também foi, se aproximou, sentou do meu lado. Nós temos um filho que suicidou-se. O que você nos ajudasse? O que você por nós? Eu fiquei meio apreensivo, sentadinho lá perto do meu Deus, o que eu falo? Aí o mentor, na mesma hora, de perto, pergunte a ele: vocês conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, nós estamos pela primeira vez na casa, mas adquirimos a obra, então, por favor, vão lá nas preces espíritas, preces 72, leiam a prece para o suicídio. Voltei anos depois, contei a mesma história. O casal estava aqui, passou a frequentar, Consolador. Eu estava no Mestre Jesus, aqui em Araraquara,
falando esse tema em 2016, lá pelas tantas, o garoto levanta o braço no meio da palestra. Eu estou pensando em suicídio, eu quero me matar. Eu consegui me acalmar, e o mentor que dirigiu os trabalhos pediu que eu perguntasse a ele: você pensa no seu anjo guardião? Sim, então passe a orar por ele. O garoto foi levado aquele dia na palestra, o pai era frequentador, lá no Mestre Jesus, aqui em Araraquara. Isso aconteceu em 2017. O nome dele está dentro do meu evangelho esses anos todos e continuará. Só isso. Muita paz.